Vira para o seu irmão e fala assim: o Senhor, nesta noite, tem uma unção de crescimento, especialmente para você. Fala amém, irmão. Quem quer ficar pequeno, não em estatura, mas em todas as áreas, fica de pé. Quantos quer crescer então? Amém. Essa noite, o Senhor tem uma unção específica sobre a minha vida, sobre a tua vida, para que nós possamos crescer em todas as áreas. Antes de a gente começar a pregar, na comunidade, geralmente as comunidades, nós trabalhamos com algum tema do ano, e nós colocamos faixas, banners, e o pastor tem a direção de Deus, mas eu sempre falei para o Senhor que eu não quero ter ser obrigado a fazer um banner, ou ter um tema para o ano. Eu falava sempre para o Senhor, eu não quero sentir obrigado, porque a maioria tem, e eu preciso ter um banner ou um motivo no ano que se começa, para ter um título. Tanto é que o ano passado, vocês lembram, eu não senti de Deus que nós teríamos uma direção, e nós continuamos no tempo de avivamento, e o Senhor fez grandes coisas na nossa vida nesses 2 anos, amém? Mas eu sempre orava, estava orando: Senhor, eu estou nas tuas mãos, se o Senhor tem algo especial para o ano 2013, ou não especificamente para o ano 2013, mas nesse ano que se começa um tempo novo para nós como igreja, o Senhor vai me dar uma direção. E num desses dias, voltando para casa dentro do carro, eu comecei a orar, falei: Senhor, na verdade, irmãos, as nossas orações é conversa com Deus, amém? Vocês têm que aprender a ter esse diálogo com Deus, bater um papo com o Senhor, ser íntimo do Senhor. E nessa conversa no carro, conversando com o Senhor, falei: Deus, eu sinto no meu coração que o Senhor vai trazer um crescimento para nós como igreja, mas eu não sei qual é a direção para o ano que vem. Ele falou assim, o Espírito Santo falou, Efésios 4:15, e diz assim: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Aleluia. Eu falei: então eu entendo que esse ano nós estamos entrando num tempo novo. Como igreja, nós estamos entrando num tempo de crescimento. Não estou entendendo, irmãos. Nós estamos entrando num tempo de crescimento. E o que é interessante nesse versículo é que nós vamos crescer em algumas partes. Um vai crescer numa parte, outro vai crescer na outra parte. O Osimar cresce numa parte, o Luciano cresce na outra, é isso? Não. E seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as áreas. Se você crê, fala amém. Amém. Então esse é um tempo que nós vamos começar a viver a partir de hoje. E o Senhor disse que para que nós, pastores, ungíssemos todos, eu não sei se ia demorar ou não, mas vamos fazer rápido no final do culto, mas todos vão ser ungidos. Nós vamos impor as mãos, que você vai ser rápido, você vai passar, mas você vai receber a unção de crescimento. Você vai crescer em todas as áreas, vai prosperar, vai ter saúde, você vai crescer em Deus, vai ter intimidade com Deus, vai receber dons, vai crescer em nome de Jesus. E a igreja, que é eu e você, que você já aprendeu, também vamos crescer. Amém? Está preparado para o crescimento? Amém. Quem aqui, quando jovem, cresceu muito num determinado período, um ano na sua vida, e começou daquelas dores no joelho porque cresceu muito? Alguém passou por essa fase? Às vezes o crescimento tem desse. Eu lembro que eu fui no médico com uma dor aqui na frente do joelho, ele falou: não, isso aí é dor de crescimento, cresceu muito desse ano, foi acho que 10, 12 centímetros num ano, é por isso que ele está com essa dor aí. E às vezes para crescer, precisamos passar por algumas dores, mas eu não vou falar sobre isso nessa noite, amém? Nós vamos compartilhar isso durante o ano, janeiro, fevereiro, não sei quanto tempo nós vamos compartilhar daquilo que o Senhor direcionou para nós. Mas nessa noite eu quero dizer para você que você vai crescer nas finanças. Quem falou amém vai crescer. Eu profetizo sobre a tua vida que você vai crescer na comunhão e relacionamento entre os irmãos. Eu profetizo que você vai crescer em amor. Eu profetizo que você vai crescer na fé, a tua fé vai aumentar.
Eu profetizo que você vai crescer espiritualmente. Você vai ser íntimo do Senhor. Você vai ter revelações novas. Você vai crescer na unção. Você vai crescer no poder. Você vai crescer na ousadia. Amém? Nós vamos crescer, porque o crescimento vem do Senhor. Então o crescimento vem através da verdade. E diz, seguindo a verdade. E a palavra de Deus diz que a verdade é a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. A verdade é a palavra. Então não tem crescimento, fala assim, não tem crescimento sem a verdade, que é a palavra do Senhor. Então não tem crescimento. Deus tem unção para você e para mim nessa noite? Tem. Mas não tem crescimento sem a verdade. Outra coisa que nós, para fazer a introdução dessa mensagem, seguindo a verdade em amor. Nós devemos praticar a palavra do Senhor em amor. Nós temos que seguir a Bíblia, seguir a verdade, amando essa palavra. Não adianta você querer seguir a verdade para receber alguma coisa em troca. Abrindo um parênteses aqui, a última pregação, que eu estive aqui foi de férias 2 domingos. Mas eu lembro que nós compartilhamos qual é a tua real motivação de servir ao Senhor. Qual é? Qual é, Maria? Não é? Eu sei qual é a sua. Da Renata, eu sei qual é a motivação. Não importa as lutas, eu sei qual é a minha motivação. É porque eu amo meu Deus. E dá para cantar e celebrar em qualquer circunstância. Qual é a tua motivação de servir ao Senhor? Por que seguir a verdade? Por que você segue a verdade? Porque eu quero crescer, pastor, mas se não tiver amor, você também não vai crescer. Se você não amar a palavra, se você não amar seguir os princípios da palavra do Senhor, não há crescimento. Então, para a gente começar essa palavra, se compartilhar nessa noite, você precisa seguir a verdade. E quando eu digo seguir, não pode de vez em quando desviar, mas tem que ser contínuo. Seguir sempre. Pautar sua vida na palavra. Quando a coisa aperta, muita gente não segue mais a verdade. Porque a verdade às vezes dói, não dói, irmãos? Dói ou não dói? Não é fácil ouvir a verdade. Mas a verdade liberta eu e você. A verdade nos leva para o céu. Você tem que amar seguir a verdade. Em nome de Jesus. Então nós precisamos servir ao Senhor e também aos irmãos em amor. Outra coisa que para a gente crescer nós precisamos ter é disciplina. Repete assim comigo, disciplina. Fala assim, eu preciso ser uma pessoa disciplinada. E quando o Senhor compartilhou comigo para que nós vivêssemos esse tempo novo como igreja, o tempo de crescimento, eu tinha ganhado um livro de um irmão, um líder da igreja, e esse livro chamava Celebração da Disciplina, algo desse tipo. E quando eu olhei só o título, o Senhor já começou a compartilhar muitas coisas comigo. Eu falei, meu Deus, o Senhor já falou o tema, o tempo que nós vamos viver, e eu sei que não tem crescimento sem ser disciplinado. Às vezes você conhece alguém, amigo seu, e nem crente talvez mas ele está tendo um sucesso na vida profissional, mas você vai ver essa vida, ele alcançou aquilo porque ele teve disciplina. Muitos que passam em concursos, ou tem alguns empregos que muitos gostariam de ter, muitos deles não é por acaso, não é QI, quem indica, ou comprado. Muitos é porque foram disciplinados.
acordavam no horário, estudavam tantas horas, tinham uma vida disciplinada. E o Senhor compartilhou comigo, falou, não tem crescimento em nenhuma das áreas. No reino espiritual também não é diferente. Nós também precisamos ter disciplina. Então não há crescimento sem seguir a verdade. Sem amar seguir a verdade. Sem amar seguir os princípios do Senhor. Sem amar a Deus e os nossos irmãos. E a Bíblia nos incentiva a crescer, irmãos. Você não pode ser um nenê na fé. Você tem que crescer. O apóstolo Paulo, algumas das suas cartas, ele recomendava, falou, olha, para vocês eu não posso nem dar comida sólida, porque vocês não ainda são bebês. E bebê toma leite, não dá para comer comida sólida. Por isso que o novo convertido está sempre chorando. Ele está naquela empolgação, ele está querendo Deus, ele descobriu o poder do Espírito Santo, ele está querendo, e qualquer problema ele chora. Aí vem o pastor ou o líder e põe leitinho na boca dele. Calma, meu irmão, e ora por ele, e ele enche a barriga. E aí passa de novo, ele aí o líder ou o pastor vem dar leitinho para ele. É bebê, não pode pôr carne. Mas você não pode ser bebê a vida inteira, amém? Cutuca o seu irmão e fala assim, você não pode ser bebê a vida inteira. Fala, você precisa crescer. Amém, igreja? Quem aqui é bebê espiritual? Deixa eu ver, quantos bebês espiritual tem? Quem aqui tem 6 meses de convertido para baixo? Vamos ver. 6 meses só. Fica de pé. 6 meses de conversão mesmo assim. Estou te apresentando, igreja, os nossos bebês. Eles são considerados bebês. Então, ainda se ele chorar um pouquinho, líderes, pastores, dá leitinho para eles. Amém? Amém, líderes deles? Agora eu vou dar uma palavra para vocês. Vocês não podem ser bebê a vida inteira. Pode sentar. Vocês precisam crescer. Amém? O Senhor quer que vocês cresçam. E nós que não levantamos, eu entendo que todos nós já crescemos. Então nós precisamos crescer. Quando nós vamos parar de crescer, pastor? Quando Jesus vier te buscar. Amém? Pastor, mas eu estou com 60, 70, 80 anos. Deus tem crescimento ainda para você. O Senhor tem mais. Efésios 4:13 diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós precisamos crescer até a plenitude de Cristo. É do tamanho de Jesus? Quem aqui fez um estudo e sabe qual foi a estatura de Jesus? Eu não sei, irmãos. Não é estatura em metros, mas é de poder, é de caráter, é de santidade, é de fazer a diferença. Nós precisamos crescer. Foi por isso que Jesus disse, olha, se vocês crerem em mim, creiam em mim, porque vocês vão fazer obras que eu fiz e ainda maiores. O desejo de Deus para mim e para você é que cresçamos, que chegamos à plenitude do caráter de Cristo, do poder e da unção do Senhor Jesus Cristo. Outro texto que nos incentiva a crescer, Provérbios 4:18 diz, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, mais e mais, repete comigo, mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito, aleluia. É crescer, crescer em santidade, crescer no poder de Deus, crescer nas finanças. Deus tem crescimento para nós. Deus deseja que eu e você cresçamos em todas as áreas, e seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça. Não tem crescimento sem Jesus Cristo. Ou melhor, se crescer, vai cair.
Porque só tem crescimento através de Jesus Cristo. Colossenses 2,19 fala sobre isso. O crescimento sadio vem através daqueles que estão ligados à cabeça, que é Jesus Cristo. Então o crescimento saudável vem do Senhor Jesus Cristo. E todo crescimento saudável precisa ter uma base sólida. Precisa ter profundidade. Fala assim, para crescer, eu preciso ter profundidade. Sabe, irmãos, nós precisamos entender isso. Às vezes eu entendo que você quer crescer. Às vezes tem irmãos que vêm, pastor, mas eu tenho muita vontade de receber o Espírito Santo, de ser batizado no Espírito Santo, de falar em novas línguas, eu tenho uma vontade de pregar o Evangelho, eu tenho vontade de fazer isso, eu tenho vontade de fazer aquilo. Meu irmão, não dá para você crescer sem ter profundidade. Porque o Senhor, se Ele deixar você crescer nisso, vai ser um desastre na tua vida. Muitos cristãos já pararam de crescer faz tempo. Por quê? Talvez você já passou por isso, ou está passando por isso. E hoje nós vamos romper esse limite em nome de Jesus. Você chegou até um ponto e não consegue mais. Você entregou a vida para Jesus, fez a integração. Você caminhou com Jesus, você foi no encontro com Deus, você cresceu, mas parou. Não consegue crescer mais, não consegue avançar no reino espiritual, não consegue ter os dons e fica contemplando o irmão do lado com ciúmes, querendo que ele também não cresça, porque você parou de crescer. Mas esse não é o desejo do Senhor. O desejo do Senhor é que você continue crescendo, amém? Mas por que paramos de crescer? Porque falta intimidade, falta profundidade, falta uma vida disciplinada nos princípios da palavra do Senhor. Nós temos vivido um evangelho superficial. Sabe, irmãos, a superficialidade é a maldição da igreja. Nós estamos vivendo um evangelho muito superficial. O evangelho onde nós buscamos o Senhor Jesus Cristo para satisfação rápida e pessoal. Isso nunca vai gerar um crescimento saudável. É por isso que talvez você parou de crescer. Nós somos muito superficiais. Aquele evangelho que fala tudo é relativo, pastor. Não é bem assim as coisas. Não tem problema. E muitos líderes religiosos, para não perder membros, para encher a igreja, eles aceitam esse evangelho superficial que não toca na ferida, que não fala a verdade. Porque a verdade muitas vezes dói. Mas para que a gente possa crescer, nós não podemos viver um evangelho superficial. Tudo é relativo. Nós entramos numa zona de conforto, irmãos, como nós cristãos, nós temos a verdade dentro de nós. Nós temos o poder, nós temos tudo para ser a melhor pessoa de Fernandópolis. Mais bem realizado, mais feliz, mais próspero. Prosperidade não é riqueza, eu já ensinei a igreja. Por que muitas vezes você não é? Porque está vivendo o evangelho superficial. Está vivendo a doutrina da satisfação instantânea. Eu estou precisando de um milagre, eu vou buscar o Senhor. Quando eu receber esse milagre, aí eu volto naquela superficialidade. Quantas pessoas que precisam de algo, vêm na reunião de oração, não falta de uma célula, não falta de um culto, mas quando entra naquela zona de conforto, onde Deus abençoou e honrou aquela pessoa, ele simplesmente entra naquela zona de conforto. Ah, não tem problema faltar num culto. Irmãos, o problema não é faltar num culto. O problema é você trocar Deus por outras coisas. O problema não é você tirar férias, mas tem gente que tira férias de Deus. Não
Não pode. Nós não podemos viver um evangelho de satisfação instantânea, um evangelho superficial. Nós temos que ir fundo. Quantos entendem que nós estamos vivendo um evangelho no tempo da graça? Quantos entendem isso? Quantos entendem que nós estamos vivendo no tempo da graça? Não vivemos mais na época da lei. Que o fim da lei é Cristo, como diz a palavra do Senhor. Como o apóstolo Paulo nos ensinou muito bem sobre a lei. Nós estamos vivendo na época da graça. Mas infelizmente, em vez de você crescer na graça, de você ser abençoado com a graça, de você ter poder com a graça em muitos cristãos está virando uma desgraça. Pessoas que pensam que estão com Deus, porque acha que Deus no tempo da graça, Ele não acha ruim quando você faz determinadas coisas erradas, quando você não decide ser santo completamente. Você pensa que Deus não se importa, porque estamos vivendo o evangelho da graça. Porque na lei era o seguinte: matou, morreu, bateu, levou, olho por olho, dente por dente. Era assim. As pessoas tinham que trazer sacrifício de animais para fazer expiação do seu pecado, para adorar a Deus. Era tudo muito visual, e isso leva à justiça própria. Eu fazendo algo, oferecendo algo, eu mereço. Eu digo para você que a graça é um favor imerecido. A graça você não merece. Você não merece ser salvo, mas por amor e a graça liberada sobre a tua vida, Deus salva a tua vida. Tem um escritor, eu não sei o nome, vou tentar pronunciar, que é Dietrich Bonhoeffer. Diz assim: a graça é gratuita. Repete comigo: a graça é gratuita, mas não é barata. Fala para o seu irmão, a graça é gratuita, mas ela não é. Pastor, o senhor está louco. Se é de graça, se é gratuito, não tem preço. Você não merece. Mas para você crescer na graça, para você ser poderoso na graça, nós precisamos pagar o preço e ser disciplinado nas disciplinas espirituais. Precisa, irmãos. Por isso que Deus disse para Paulo. Paulo falou: Deus, me tire esse espinho da carne. Por favor, Deus, tire esse espinho da minha carne. O que Deus disse para ele? A minha graça basta para você. E o que a graça fez na vida desse homem? Um homem que andou no sobrenatural do Senhor. Teve visões que muito poucas pessoas tiveram. Experiências sobrenaturais. A conversão dele foi sobrenatural. Mas Deus falou para ele: eu não vou tirar esse espinho. A minha graça basta para você. E Paulo foi poderoso, ousado, pela graça do Senhor. E quando nós falamos de disciplina, irmãos, eu peguei uma definição de disciplina, eu quero dizer para você: a disciplina também é a raiz da palavra discípulo. O discípulo é aquele que segue alguém. Mas a disciplina é uma área do conhecimento estudada e ministrada em um ambiente escolar ou acadêmico. Geralmente diz respeito a uma ciência ou técnica ou subderivados destas. A disciplina é um hábito, repete comigo essa, fala assim: a disciplina é um hábito interno, faz assim, interno, que facilita a cada pessoa o cumprimento de suas obrigações e um autodomínio. Isso é disciplina. Uma pessoa disciplinada, ela cumpre aquela que ela determinou. Eu te pergunto: você se considera uma pessoa disciplinada? Quantos aqui no ano passado escreveu na sua Bíblia: não, esse ano eu vou ser dizimista fiel? E não foi. Esse ano
eu vou jejuar pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês. Não foi. Esse ano, aí vamos entrar naquelas outras coisas, né, que não é espiritual. Eu vou entrar numa academia, eu vou fazer um regime. Eu vou começar a minha caminhada. Eu vou. E foi? Não. O que faltou? Disciplina. Então não adianta você falar, o ano de 2013 eu vou crescer. Deus tem isso para mim e para você. Mas só vai crescer aqueles que têm intimidade com o Senhor e for disciplinado nas disciplinas espirituais. Deus tem crescimento para nós como igreja, tem crescimento para você. Mas você tem que entender que a graça, ela é imerecida. Deus tem graça para você, mas ela não é barata. Tem que pagar um preço. Existem disciplinas espirituais. Pastor, o que é isso? Eu não estou entendendo nada. Quais são as disciplinas espirituais? Tem várias, mas o que eu vou conversar com vocês são uma meditação, por exemplo. Não vai ser hoje, mas só vou citar algumas delas. Algumas disciplinas que nós devemos ser disciplinados. Algumas áreas de princípios bíblicos que você não é disciplinado, por isso não cresce, ou parou de crescer. Você não medita na palavra, você não faz devocional, ou se faz, para no meio do caminho. Na oração, eu vou ter uma vida de oração. Nós pregamos um mês inteiro sobre oração, falamos de oração, na célula falou sobre oração. Você começa bem, mas porque falta disciplina, você não segue na oração e nunca vai ter intimidade com Deus, porque a oração é que gera intimidade com Deus. Outra disciplina espiritual é o jejum. Esse ano eu vou. E aqueles que fazem, às vezes fazem errado. Pastor, me ensina, não é hoje. Vem, não falta nos domingos agora, que você vai receber todas elas, uma por uma. Deus vai te ensinar. E você vai receber essa unção para crescer em nome de Jesus. Outra disciplina que nós não observamos muitas vezes é o estudo da palavra do Senhor. Talvez você faz um compromisso de ler a Bíblia inteira o ano todo. Eu vou ler a Bíblia todo o ano inteiro. Falei ao contrário, né? Você começa bem, mas não termina. Mas estudar a palavra não é só ler a Bíblia. Você pode até ler a Bíblia inteira, mas você tem que estudar a palavra. Tem que ser disciplinado no estudo da palavra. Outra disciplina importantíssima na vida da igreja, na tua vida para crescer. Você precisa ser humilde, simples. É outra disciplina imprescindível na vida de um cristão para o crescimento. Só para citar alguém na palavra do Senhor. Filipenses 2 fala que Jesus se humilhou até a morte, morte de cruz. E por isso Deus o exaltou. E o seu nome está sobre todo nome. Aleluia. E todo joelho um dia vai se dobrar diante do nosso Deus. Mas por quê? Por que Jesus cresceu no nome? O nome dele é poderoso. Pode ter alguém com uma legião de demônio, fala em nome de Jesus. E o trovão sai mesmo. E os demônios também. Está filmando aí, né, irmão? Você sabe quando faz assim, sai fora. Eu vou explicar, porque senão quem vai assistir o vídeo não sabe depois. Teve uma mensagem que eu não sei nem o que eu estava falando. Sei que nós, né? Tirando força da fraqueza, e eu fiz um gesto assim, né? Que o demônio tem que sair, fiz assim. E aí quando o irmão estava preparando o vídeo para pôr no nosso site da igreja, ele me ligou e falou: pastor, tem um negócio meio esquisito aqui no vídeo. Tem um momento que o senhor faz um negócio para tirar o demônio e uma sombra preta, ela sai. Eu falei: mas irmão, o que você sentiu? Você está arrepiado de medo ou de... Não, é de... Eu senti coisa boa, pastor. Eu falei: então deixa eu ver esse negócio, irmão. E nós todos vimos, né? Bastante gente aqui na frente. Irmãos, no reino espiritual, nós vamos crescer para pôr os demônios para correr em nome de Jesus. Você tem que crer nisso. Os demônios que perseguem a tua família, na tua família, não. Nós vamos dar um basta em nome de Jesus. Ah, mas meu tataravô, meu avô, meu pai. Você não. Em nome de Jesus, você vai crescer e vai botar esses demônios para correr. Você tem que crescer. Outra disciplina que nós vamos falar é adoração. Tem gente que não é adorador.
Mas Deus nos criou para quê? Você sabe? Por que Deus criou eu e você? Para sermos adoradores. E você não é adorador. Não, pastor, todo domingo eu canto na igreja e na cela eu canto. Isso não é ser adorador. Adorador é ter uma vida de adoração. Tudo que você faz glorifica o nome do Senhor. Está conversando na rodinha lá no emprego, o nome do Senhor está sendo glorificado e não está sendo esculachado. Isso é ter uma vida de adoração. Outra disciplina é ser servo. Serviço. Muitos não querem servir na obra. Eu já dou meu dízimo. O problema do pastor, e tem os líderes mesmo que agora estão aí com ele, eles vão trabalhar. Se você quer crescer, você tem que ser servo. Aquele que quer ser maior no reino, que sirva a todos, disse o Senhor. Outra disciplina que nós vamos falar é submissão. Sem submissão não tem crescimento. Todos nós precisamos praticar as disciplinas espirituais. Pastor, mas eu sou novo na fé, como levantou os nossos bebezinhos bonitinhos, novos na fé. Vocês também têm a possibilidade de ser disciplinados no Senhor. Essas disciplinas são para todos, os novos, os mais ou menos e os velhinhos na fé. São para todos. Nós precisamos praticar essas disciplinas e ser disciplinados até Jesus vier nos buscar. O crescimento é contínuo, nós não podemos parar de crescer. Qual é o requisito para que eu possa ser disciplinado, pastor? O requisito está no Salmo 42, 1 e 2. Você não precisa abrir, hoje eu estou falando tudo para você. Salmo 42, 1 e 2 diz: como a corça suspira pelas águas. Faz assim, a minha alma suspira pelo Deus vivo, aleluia. Esse é o requisito para você ter uma vida disciplinada. Quem deseja a presença de Deus, consegue ser disciplinado. A vida que agrada a Deus não é aquela que acumula deveres religiosos, mas é aquela que tem intimidade com o Pai. É aqueles que são disciplinados a viver em comunhão com Ele, viver em santidade. O Senhor não está preocupado que você cumpra deveres religiosos, que você simplesmente frequente igreja, ou frequente célula, ou frequente reunião de orações. Mas Deus deseja que você deseje frequentar o culto, deseje estar na célula e ame estar na reunião de oração. Isso faz toda a diferença. Não basta estar, não basta fazer o certo, você tem que fazer da maneira certa. O que agrada a Deus não é simplesmente você acumular vários deveres religiosos, mas é você ter uma vida de santidade, uma vida de compromisso com Ele, e não um compromisso com a religião. Porque não foi a religião que morreu por você, foi o Senhor Jesus Cristo que morreu naquela cruz, por mim e por você. Amém? Amém mesmo? Então nós precisamos ter intimidade, precisamos ter profundidade. Não tem crescimento se você não for profundo. Em Ezequiel 47, versículo 3, ou melhor, os primeiros 10, 15 versículos, diz que havia um rio que saía do templo, debaixo do templo. E Deus falou: olha, vai entrando no rio. E ele disse: havia águas que davam no tornozelo. Filho, eu estou te mostrando uma visão, mas existem águas mais profundas. Vai entrando, que tem águas que dão nos joelhos. Mas Deus diz: filho, tem águas mais profundas. Você precisa crescer mais. E ele viu, tinha águas, mediu mais um tanto, e águas davam nos lombos. Tem gente que está nessa medida de crescimento. Quem quer mais? Tem gente que está na medida do joelho, já experimentou algo sobrenatural de Deus, mas parou. E Deus está dizendo para mim e para você: tem mais. Tem águas que dão nos lombos. Pastor, mas eu tenho medo de nadar. O Espírito Santo te leva. Essa é a intenção. Essa é a intenção de Deus. Ele te levar para o profundo. Ele disse: filho, ainda tem águas mais profundas. E nessas águas não dá mais pé. É isso que Deus quer fazer comigo e com você nesse ano.
nesse tempo, levar nós para a profundidade do Espírito, porque lá a correnteza leva a gente, nós não temos mais força, porque não dá mais pé. Aí quando acabam as nossas forças, entra o poder de Deus, Ele nos leva ao centro da vontade dEle, aleluia, e aí você começa a crescer. Você precisa ter profundidade, você precisa ser disciplinado, para poder crescer. O Senhor tem crescimento para mim e para você, mas você precisa ser, ou ter bases profundas. Eu quero dizer que essas disciplinas espirituais, isso não pode virar lei para nós. Pastor, o Senhor me garante que se eu fizer isso, jejuar, orar todos os dias, esse ano todo eu vou... Irmãos, nós não queremos sair da lei de Moisés e fazer uma lei agora de disciplinas espirituais, não é isso. Porque eu ouvi uma frase nesse livro que eu estou lendo da disciplina, que o autor diz assim: quando a gente não tem a unção do Espírito Santo, quando o Espírito Santo não está presente na vida de uma pessoa, na vida da igreja, quem toma a rédea? É a lei. A lei de Moisés toma as rédeas nas mãos quando falta a unção e o poder e a intimidade com o Espírito Santo. Aí é mais fácil a gente deixar de comer aquilo, deixar de fazer aquilo, guardar isso, não tocar naquilo, porque aí nos leva à justiça própria, como foi os fariseus, os mestres da lei. Jesus veio para cumprir a lei. E esse termo, quando Jesus diz eu vim cumprir a lei, esse termo no original é plerosai. Ele veio completar a lei, porque o fim da lei é Cristo. E nós não podemos na graça fazer outro tipo de lei. Pastor, você quer dizer que as 10 mandamentos, a lei de Moisés foi anulada? Não. Continuam os princípios. Os princípios sim, mas não a lei. Porque Paulo, que era um judeu, um fariseu que perseguia os cristãos, ele disse assim: a lei mata, mas o Espírito vivifica, aleluia. Aonde tem a liberdade do Espírito, aonde tem a unção do Espírito Santo, há crescimento, e a lei não toma mais as rédeas nas mãos, porque nós somos levados no vento do Espírito, e a graça não vai virar desgraça nas nossas vidas, porque nós vamos usufruir da graça com responsabilidade, cumprindo as disciplinas espirituais, para que possamos crescer nele e crescer em todas as áreas, em nome de Jesus, amém? Você precisa entender que a tua natureza, ela é pecaminosa. Quantos entendem isso? Quantos aqui precisam fazer força para pecar? Pastor, eu tenho que ter uma disciplina para pecar que o senhor não faz ideia. Eu sou tão santo, mas tão santo, que eu preciso fazer força para pecar. Eu preciso, para olhar um site errado, para falar coisa errada, para contar piada, para fazer coisa errada, eu preciso de uma força para pecar. É assim com você, irmão? Tem algum anjo aqui? Não, né? Glória a Deus. A nossa natureza, ela é pecaminosa. Isaías 57, 20, você também não precisa abrir, eu vou ler para você, esse aqui eu anotei. Diz assim: mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo. Assim é a vida do ímpio. Pastor, mas eu não sou ímpio. Você não é ímpio desde que você nasça de novo e viva disciplinado na presença do Senhor. Isso mostra que eu e você somos passíveis de pecar a qualquer momento. Aqui dentro da igreja, se você bobear, você está pecando, olhando até o que não deve e pensando o que não deve. Por quê? Porque eu e você somos como um mar agitado. Ele vai provocar lama e lodo. A nossa vida é assim. No vai e vem da nossa vida, você vai produzir lama e lodo, sem a presença do Senhor. O pecado está arraigado em você, meu irmão. O pecado está preso em você. Romanos 3, 3 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado faz parte da nossa estrutura interna.
Não há força para você pecar. Você tem que fazer força para não pecar. Você tem que ser disciplinado para não pecar. E é aqui que muitos param de crescer. Quantas pessoas você conhece aqui na igreja? Nós temos apenas 4 anos e meio de igreja. Quantas pessoas já passaram por aqui? Começaram até bem. Mas falam, eu não consigo mesmo. Não vai conseguir, porque não tem uma vida disciplinada. Não segue as disciplinas espirituais, dificilmente vai vencer. Eu quero que você abra a Bíblia comigo agora em Romanos capítulo 7. Quero dizer para você não perder a atenção da palavra de Deus. Amém, irmãos? Pastor, mas eu estou pensando naquele peru, naquele negócio que está lá na mesa da minha família, naquela janta, naquela ceia. Irmão, não perca, eu estou com o relógio aqui, tá bom? Hoje eu trouxe o relógio aqui para você não se preocupar. Então eu trouxe meu celular aqui para você não ficar apavorado, tá bom? Está controlado o tempo, então preste atenção. Senão tem gente que já está pecando, está pensando na... Vai igual que esse desenho, no cheiro do... Né? Então, está tudo sob controle. Amém, irmãos? Romanos capítulo 7. Nós vamos ler alguns versículos. Aqui o apóstolo Paulo, eu vou ler o versículo 3 primeiro, diz assim: porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, aleluia, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o quê? Não é 7, então é o 8. Eu falei 7? Pois eu vou conferir com o irmão, eu acredito em vocês, estou brincando. Eu falei 7 mesmo. Quando não tem os pastores aqui, tem o líder para ficar. Tá certinho, irmão, não deixa passar não. Acharam aí, irmãos? Eu vou ler de novo agora. Diz assim: porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne. Que lei é essa que está enfraquecida? A lei dos homens, a lei de Moisés. Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Versículo 15 agora do capítulo 7. Era esse que eu queria ler primeiro, mas eu li o 8 primeiro. Diz assim: não entendo o que faço. Presta atenção, irmãos, nesse texto que o apóstolo Paulo estava falando. Versículo 15. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas faço o que odeio, detesto. E se faço o que não desejo, eu admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Versículo 24. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças, versículo 25, graças a Deus, aleluia, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente
Eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. E aí eu termino com aquele versículo que eu disse. Porque a lei é incapaz, foi enfraquecida, mas pelo sangue de Jesus, pela graça de Deus, nós não somos mais condenados. Nós conseguimos viver livre do pecado. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Você não vence o pecado porque você quer vencer. Não consegue vencer o pecado por vontade. Você vê o que Paulo está dizendo aqui? Miserável homem que sou. Eu não quero fazer aquilo que desagrada a Deus. E a hora que eu vejo, eu já estou fazendo. Você já pegou fazendo isso ou não? Hã? Tem alguns corajosos. Eu também. Se o apóstolo Paulo fez, não pode, irmão, seja verdadeiro. Quando ele falou, não podia ter feito aquilo. Vai e faz. Porque você e eu, se não cuidar, somos igual a um mar. Meio revoltado. Só vai promover lama e lodo. A tua vida natural, o vai e vem da sua vida, é só desgraça vai promover. Só. Então, pela tua vontade própria, você nunca vai conseguir vencer o pecado. É o que eu falo, você começa bem, mas não consegue. Fala, puxa vida, não consigo vencer o pecado. Tem gente que fala, não consigo vencer esse vício. Eu não consigo vencer a prostituição. Eu não consigo me firmar com Deus, pastor. Porque o natural seu é gerar pecado, morte. Mas não joga fora o sacrifício de Jesus não, meu irmão. Jesus morreu naquela cruz para que o sangue dele viesse te purificar de todo o pecado. E a graça dele basta para mim e para você, para andar em santidade. Você sendo disciplinado nessa graça, você vai crescer no Senhor em todas as áreas. Paulo mostra em Colossenses 2, de 20 a 23, que a lei de Moisés não tem poder algum contra os impulsos da carne. Vamos abrir, passa para frente, é o último texto talvez que eu vou pedir para você abrir. Colossenses, vai passando aí, Coríntios. Vai indo para frente, Gálatas. Aí Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 2, de 20 a 23. Esse capítulo 2, o apóstolo Paulo está defendendo, falando que nós somos livres do legalismo, ou seja, da lei. Porque no versículo 16 ele começa a falar, não deixe que ninguém julgue vocês por aquilo que vocês comem, ou deixem de comer. Ninguém julgue vocês pelos sábados, se guardam ou não guardam. Então ele começa a falar, olha, nós somos livres desse peso. A lei é incapaz de controlar os impulsos da carne. Só o Espírito Santo de Deus, através de uma vida disciplinada, nós conseguimos morrer para a nossa carne e viver para Cristo. Como Paulo disse em Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que vivo na carne, eu não vivo mais para mim, mas vivo para a glória dele. Então vê o que ele está dizendo aqui do 20 ao 23, diz assim, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a Ele, vocês submetem a regras, falando não manuseie, não prove, não toque, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum, repete comigo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Vocês entenderam? Não tem valor algum, não adianta fazer sacrifício, deixar de comer aquilo, fazer aquilo, tal. Irmãos, é através das disciplinas e ser disciplinados no Senhor. Através do Espírito Santo, da graça de Deus, você consegue ter uma vida em santidade. Fora isso, você não consegue. Não tem condição de você ter. Porque a lei
levava os homens a ter justiça própria. Por isso que Jesus disse para os fariseus, os mestres da lei, e disse para nós também, acho que Mateus 5,20 diz assim: se a nós hoje que estamos em Cristo, vivendo no tempo da graça, se a nossa justiça não exceder em muito a dos fariseus, nós não entraremos no reino dos céus. Agora, se tem alguém que cumpria a risca, a justiça, eram os mestres da lei e os fariseus. Eles não faltavam de um culto, eles não deixavam de dar o seu dízimo, eles não faltavam nas reuniões de orações, nas reuniões que tinham de orações, talvez mais disciplinado do que você. E Jesus disse: se a nossa justiça não exceder em muito a deles, nós não entraremos no reino dos céus. Agora, como é que nós vamos exceder em muito? Através da graça, da intimidade, do poder, da unção, do Espírito Santo de Deus. Ter uma vida disciplinada nas disciplinas espirituais. Só assim você vai conseguir vencer o pecado e ter uma vida onde o Senhor te leva a um crescimento saudável. Nós concluímos então que o esforço humano nunca vai ser capaz de refrear os impulsos da carne. Não adianta você só ter vontade. Fala: pastor, eu tenho uma vontade de não pecar mais, eu tenho uma vontade de largar de fumar, eu tenho uma vontade de largar de beber, eu tenho uma vontade louca de... Não adianta só isso, meu irmão. Não adianta só isso. Porque muitos têm vontade, você talvez tenha vontade e não consegue crescer. Por quê? Porque falta disciplina na oração, no jejum, na leitura, na palavra, no devocional, em tudo. Falta disciplina, você não vai conseguir crescer. Mas em nome de Jesus, esse tempo, esse ano 2013 que está quase para chegar, você vai ser uma pessoa disciplinada nas disciplinas espirituais. E eu profetizo que você vai crescer em tudo. Em tudo. Porque é uma graça especial para mim e para você nessa noite. Pastor, então como é que nós vamos vencer o pecado se isso está em nós? Como, pastor? As disciplinas nos leva ao ponto que Deus faz a transformação interior dentro de mim e de você. Vocês estão entendendo, irmãos? Como Gálatas, Paulo faz uma alegoria, ou mostrando um paralelo. Ele diz assim: tudo que o homem semeia, ele colhe. Aquele que semeia para o Espírito vai colher vida eterna. Aquele que semeia para a carne vai colher corrupção, morte eterna. Ele faz esse paralelo do agricultor de plantar e colher. Agora, o agricultor tem o poder de fazer a semente germinar e crescer? Tem ou não? O agricultor tem o poder de fazer aquela semente germinar, crescer e dar frutos? Não, irmãos. O que ele faz? O papel dele é preparar o solo, adubar, regar, cuidar, ser disciplinado naquela semente que ele plantou, para que depois ele possa colher. Então presta atenção, a disciplina espiritual, aquelas disciplinas que nós vamos ter nesse ano de 2013, ela nos leva ao ponto exato, onde Deus vai fazer a mudança, a transformação dentro de mim e de você, nos leva à profundidade, a ter raízes, para você começar a crescer na área espiritual, crescer nas finanças, crescer como marido, crescer como homem, como mulher de Deus. Deus vai fazer você crescer em tudo. Mas como você vai ser levado para que Deus possa fazer isso? Sendo disciplinado. O agricultor, ele prepara e joga a semente. Marcos 4:26 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que lançou a semente à terra. O reino dos céus é assim, meu irmão. Como se um homem lançasse a semente à terra, depois ele dormisse e acordasse de noite e de dia, e sem ele saber como, a semente cresceu, floresceu e deu os frutos. O reino de Deus é como um grão de mostarda, um pequeno grão dá uma árvore muito grande. O que isso significa? Que eu e você precisamos ser disciplinados. A disciplina é o preparo da terra. Quem faz o milagre do crescimento é o Senhor Jesus Cristo.
Quem vai fazer você e eu crescer, essa comunidade crescer, é o cabeça, é o Senhor Jesus Cristo. Mas para isso eu e você precisamos ter disciplina. Você precisa ser disciplinado nas disciplinas espirituais. Nós somos folgados, nós entramos na zona de conforto. Muita gente quer ser próspero, matando de trabalhar. Não vai ser. Aprenda a ser fiel a Deus, que Ele vai fazer você prosperar em nome de Jesus. Você está andando na contramão do que Deus diz para mim e para você. Não adianta só profetizar e a gente ungir você nessa noite. Não é um passe de mágica. Não há poder no óleo, mas a unção que vem do céu, ela te capacita você a crescer. Mas eu e você precisamos ser disciplinados. Eu quero concluir. Glória a Deus, está tudo no tempo. Fala assim: Deus, Ele instituiu as disciplinas espirituais como uma forma de me conduzir a uma situação que Ele mesmo faz assim, que Ele mesmo vai me fazer crescer. Se você crê, fala amém. Fala aleluia. Fala: por isso eu vou ser disciplinado nesse tempo como igreja. Eu vou ser disciplinado porque a disciplina me leva ao ponto onde Deus vai fazer você crescer. Porque o crescimento não depende de mim, de você. Porque se fosse assim, todo mundo era grande, era bem sucedido, era próspero, era rico. Eu não é, irmão. Mas não são todos que são. E no reino espiritual também não é diferente. Por isso que você vê, tem gente na igreja 30, 40 anos. É a mesma oração quando ele se converteu. Pode perceber. Depois começa a falar mal que outras religiões estão rezando. A oração do crente muitas vezes é reza. É automático. Não tem intimidade com o Pai. Eu duvido que alguém que você tem intimidade, você fala a mesma coisa todo dia. Você pode até falar a mesma coisa, mas de forma diferente, de tom diferente, com amor. Por isso que muitos cristãos estacionaram, não crescem mais. Porque entra na zona de conforto, só vim tá bom. Não quero compromisso, não quero servir, não vem com esse negócio de ser líder não, pastor. Esse negócio não é para mim. Jesus disse para todos: ide e pregar o evangelho a todas as criaturas, a todas as pessoas. Você tem que ir fazer discípulo, meu irmão. Isso é serviço que Deus te deu. Não é só para líder, para pastor, não. É para todos. O propósito das disciplinas espirituais é o teu crescimento. Presta atenção, irmãos. Eu quero deixar isso bem claro. Nós vamos falar sobre todas essas disciplinas espirituais que eu disse. Nós vamos falar sobre oração, sobre jejum, sobre devocional, sobre estudo da palavra, sobre leitura, sobre serviço, sobre humildade. Nós vamos falar de todas elas. Todas elas. Mas isso não é uma lei, não é automático que você fazendo vai acontecer. Estou dizendo para você que essas disciplinas prepara, nos leva até Deus, no ponto certo dele fazer você crescer. Porque quem faz crescer é Ele, amém? Depende do teu coração. Não adianta você fazer isso porque você quer ser próspero, porque você quer pagar suas dívidas, porque você quer que teu casamento seja arrumado, você quer que não sei o que, você quer... Não, não é assim, irmão. Você vai fazer porque você quer a presença dEle, você quer o poder dEle, você quer ter intimidade com Ele. E aí Ele vai fazer você crescer em todas as áreas. As disciplinas têm o propósito de trazer a abundância de Deus. João 10:10 diz que o ladrão, o diabo, veio para matar, roubar e destruir. Você está cansado de ouvir isso, não está? Mas tem outra parte do versículo, tem a vírgula, diz: mas, aleluia. Jesus diz: mas eu vim para que tenham vida e vida mesquinha. Ah, irmãos, eu te pergunto, você tem vivido essa parte B do versículo? Porque a parte A, você já, uma hora você já viu que o diabo veio para isso, né? Já percebeu que às vezes o diabo vem para matar e roubar e destruir?
destruir seu casamento, acabar com as suas finanças, ele quer acabar com tudo seu, quer te levar para o inferno. Essa é uma verdade. Mas muitos não vivem a parte B desse versículo de João 10:10. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Aleluia. O propósito das disciplinas espirituais, de você ter uma autodisciplina, ser disciplinado, é que você viva a abundância do Senhor. Pastor, mas para mim eu me contento com o céu. Aqui eu posso viver uma vida fraquinha, mesquinha, só para você. Eu não quero isso para mim. Eu quero viver tudo que Deus tem para mim, em nome de Jesus. Todos os nossos dias estão contados. Nada vai ser. Deus diz que nem um fio da minha cabeça cai sem que Ele permita. Tudo na nossa vida é propósito de Deus. Aconteça o que acontecer, Deus tem propósito. Ele é soberano, Ele é o Senhor. Eu creio nele. Você tem que ser disciplinado para que Deus possa te fazer crescer. Amém? Deus está à procura de pessoas que são disciplinadas e obedecem a sua voz. Será que Ele vai encontrar nessa noite pessoas que vão ser disciplinadas? Será? A Bíblia diz também que você não precisa votar. Mas se você fizer um voto com Deus, você tem que cumprir. Tem gente que faz assim: pastor, eu estou até com medo de votar ultimamente. Estou falando assim: Deus, se der eu vou fazer. Eu não vou falar que eu vou praticar essa disciplina não, mas eu vou tentar. Então se der errado, na verdade é que você não confia no Deus então que você está servindo. Porque se você servir de todo o teu coração, para ter intimidade com Ele, andar em santidade, Ele vai fazer você crescer em todas as áreas. Nesse ano, em todo esse tempo, 2013, ou tanto tempo que Ele nos direcionar nessa visão. Tem uma frase que diz assim: todo mundo pensa em mudar a humanidade, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Essa noite é noite de você mudar você mesmo. Você falar: eu vou ser disciplinado, Deus. Me ensina nesses domingos as disciplinas espirituais, que eu quero crescer em todas as áreas, principalmente na área espiritual. Eu quero crescer contigo. Eu quero ter experiências sobrenaturais com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Fala assim: é tempo de crescimento. De novo, fala: é tempo de crescimento. Agora profetiza para duas pessoas, para não ficar com ciúme, com a direita e da esquerda. Fala assim: é tempo de crescimento na tua vida, meu irmão. Vira para o outro e fala assim: é tempo de crescimento na sua vida. Se você tiver alguém atrás, talvez ele vai ficar enciumado que você não falou para ele o de trás. Vira para trás e fala para ele: é tempo de crescimento sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Quantos creem, falam amém. Quantos entendem que essa palavra é para nós, como igreja que estamos aqui nessa noite? Fala amém. Amém. Mas pastor, mas estava tão bom até agora. Só profetizar. Estava até com o sorriso aberto. Você tem que ser disciplinado. Você tem que ser disciplinado. Neste ano, que está começando agora, que vai começar, você vai receber uma unção de crescimento. Mas você só vai crescer quando você ser disciplinado. E quando Deus vê que você chegou no ponto da semente germinar, o milagre é com Ele. Você não tem poder de fazer você mesmo crescer. Deus te coloca por cabeça e não por cauda. Em nome de Jesus. Amém. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor.